A semana no Senado Federal é de muita expectativa. Os presidentes das comissões permanentes serão definidos na próxima quarta-feira. Eu vou acionar mais uma vez a Berenice Leite, que já deu até um spoiler a respeito desse assunto na última entrada ao vivo dela e agora traz mais detalhes para a gente. Esses nomes já foram indicados, Berenice? Oi, Lívia. Olha, a maioria dos nomes já foi definida, sim. Algumas comissões, são 14 aqui no Senado Federal, devem ser aí acordados até o dia de amanhã, numa reunião de líderes que acontece aqui no Senado Federal, justamente para afinar e terminar aí de costurar esses últimos acordos. Eu já tenho, inclusive, uma lista aqui, eu vou passar já para vocês, mas antes eu queria dizer que, olha, a Comissão Mista de Orçamento deve ficar, ao que tudo indica, com o MDB. A princípio seria com o PSD, o partido do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, mas só para você ter uma ideia da importância da Comissão Mista de Orçamento, até o ano passado era o relator que fazia a distribuição do orçamento secreto. Então, ao que tudo indica, Rodrigo Pacheco, que é o presidente aqui do Senado Federal, deve dar preferência, claro, para os blocos, os partidos que o apoiaram na sua reeleição aqui à presidência da Casa. A CMO, como eu disse, deve ficar a cargo aí do senador Confúcio Moura. Quem está costurando esse acordo, inclusive, é o senador Otto Alencar, como eu disse, do PSD, porque eles têm interesse em ficar com a Comissão de Infraestrutura. E aí, no ano que vem, o PSD ficaria, então, com a relatoria da Comissão Mista de Orçamento. Além disso, nessa lista de favoritos, a gente já pode destacar aqui, por exemplo, a Comissão de Relações Exteriores, seria o senador Renan Calheiros. Entre outros nomes também, a gente destaca aqui a Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, Assuntos Sociais, a Comissão de Assuntos Sociais, o senador Humberto Costa, do PT. Além disso, a gente lembra, né, que o bloco opositor, que reúne aí Republicanos, Novo, PP e PL, tenta discretamente, digamos assim, algumas dessas comissões, entre elas a de Ciência e Tecnologia, mas aí esbarra no líder do PSDB, Isalci Lucas, e também está tentando a Comissão de Agricultura, mas a prioridade é para a senadora Soraya Tronic. Como eu disse, as comissões, a prioridade está sendo para aqueles partidos que apoiaram a reeleição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E amanhã haverá, então, essa reunião das lideranças. Na quarta-feira, a previsão é que as 14 comissões já sejam instaladas e já aconteça também a eleição de presidentes e vices. Mas isso é algo só para cumprir o protocolo, já que os nomes que são indicados, apesar de ser uma votação secreta, já vai aí pela indicação das lideranças. Como eu disse, olha, aqui nos bastidores eu conversei agora há pouco com um dos parlamentares, senadores da oposição, e eles disseram que não há espaço pelo regimento, inclusive, para a questão da proporcionalidade. Isso porque o PL não teria respeitado esse critério da proporcionalidade quando indicou alguém da oposição para concorrer à presidência da Casa. E é por isso que agora, na distribuição das comissões, isso não deve acontecer também. Lívia. Berenice, continue com a gente. Peço licença só para dar as boas-vindas à audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan e agora chega para nos fazer companhia aqui no Jornal Jovem Pan, para ficar por dentro das principais notícias e análises desse começo de semana. Estamos conversando com a Berenice Leite sobre essas articulações. Ela trouxe informações, primeiramente, sobre articulações no Senado para a composição das comissões permanentes da Casa. E agora, Berenice, eu quero saber como estão essas negociações em relação à ocupação desses cargos nas comissões na Câmara dos Deputados, porque é uma negociação ainda mais intensa, ainda mais difícil. A definição não deve ficar para essa semana como se espera que fique no Senado Federal. Hoje, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, se reuniu com líderes e deve discutir as divisões partidárias das comissões, mas isso não deve sair, como eu disse, nesta semana. É esperar demais, né, Berenice?
Pois é, ao que tudo indica, ainda não vai se chegar a um denominador comum nesta semana, até porque são vários partidos que apoiaram a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Apenas 3 partidos ficaram de fora. Por isso, inclusive, ele foi tão bem votado, né, na sua reeleição, que o colocou mais 2 anos à frente aí da Câmara dos Deputados. E hoje, nesse momento, inclusive, ele está reunido com as lideranças partidárias na residência oficial para costurar ainda acordos. Existe uma disputa pela principal comissão de Constituição e Justiça. O PT, a gente lembra que inclusive já havia sugerido, né, falado que estava praticamente certo o nome do deputado federal Rui Falcão para assumir esta comissão, que é a mais importante porque todas as propostas precisam passar por ela para então ir a plenário, a ir à votação. Então, existe então a possibilidade do PT ficar com esta importante comissão e garantir a governabilidade do presidente Lula, pelo menos neste primeiro ano. Seria um acordo justamente com o PL, que ficaria com a comissão mista de orçamento, a relatoria no caso, ou a comissão de controle e finanças. Como oposição, o PL tem interesse nesta comissão porque ela tem justamente esse objetivo de fiscalizar os gastos do executivo e também destinar parte dos recursos do Planalto. Inclusive, o nome da deputada federal Bia Kicis é o que se comenta que estaria presidindo a comissão de controle e finanças. Outro colegiado, então, que o PL tem interesse é a Comissão de Segurança. Já ventilaram o nome, inclusive, do deputado federal Sanderson, que também é do Partido Liberal. Entre outras negociações, muitos se perguntam, nossa, mas a mais importante, já que o PL tem a maior bancada, por que abrir mão da CCJ? Justamente seria por uma estratégia de oposição, e aí ficaria no próximo ano com a CCJ, inclusive o nome da deputada Carolina Detoni para assumir a partir do ano que vem a Comissão de Constituição e Justiça. Entre outras, Lívia, a Comissão de Meio Ambiente também é muito disputada, o PT não abre mão, até por questões ideológicas. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores sempre se posiciona aí em muitos projetos de lei, pautas aqui contra algo que é a favor do agronegócio, né? E aí há uma disputa entre essas comissões, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Meio Ambiente. É por isso que são tantas comissões que, ao que tudo indica, Arthur Lira ainda não vai conseguir chegar num consenso e agradar todos esses partidos aos quais ele negociou, e agora ele vai precisar até mesmo para garantir o apoio em reformas importantes como a tributária. Volto com você. Berenice Leite, direto de Brasília, trazendo as articulações e bastidores dessa disputa. A gente pode chamar de uma disputa intensa por cargos nas comissões permanentes, principalmente na Câmara dos Deputados. No Senado parece que está tudo um pouco mais definido, segundo a Berenice Leite. Obrigada, viu, Berenice? Bom trabalho aí para você. Mais análises, mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Mota, eu tinha te questionado há alguns minutos a respeito dessas articulações no Senado, então agora eu começo com você essa rodada para te ouvir a respeito nessas articulações ou dessas articulações um pouco mais complexas na Câmara dos Deputados. A Berenice Leite trouxe a informação para a gente sobre essa quase já definida composição da Comissão de Constituição e Justiça com o PT na presidência, um acordo com a oposição, com o PL, que pelo menos agora em 2023 ficaria com a Comissão de Orçamento ou a Comissão de Controle e Finanças. Segundo a oposição, seria uma articulação e uma negociação positiva, porque uma dessas duas comissões são estratégicas ou é estratégica para a oposição. Concorda com essas articulações, com essa negociação? É muito difícil acompanhar, Lívia. Eu prestei atenção no relato, pelo que eu entendi, a Comissão de Orçamento já está praticamente acertada para o MDB, Comissão de Relações Exteriores vai ficar com o Renan, Meio Ambiente com a Leila Barros. Enquanto eu ficava escutando esses nomes, eu ficava pensando o que se passa na cabeça do eleitor, né, quando toma conhecimento disso que está acontecendo. Essas comissões são muito importantes
porque elas influenciam muito no andamento dos trabalhos do Congresso, nas iniciativas, naquilo que é aprovado. E o mais interessante é observar quem não está participando dessas negociações, dessas conversas. É justamente o eleitor. O eleitor fica de fora disso tudo. Agora, eu tenho a comentar aqui que seria uma excelente notícia ter a Bia Kicis na Comissão de Controle e Finanças e o Sanderson também na Comissão de Segurança, seria ótimo. Agora eu acho que é esperar e aguardar. Justamente nesse ponto que eu quero continuar com você, Vilela, porque segundo a oposição, segundo esses parlamentares de oposição que o Mota trouxe e outros também de partidos aliados dessa grande oposição, abrir mão da CCJ para o PT, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é uma estratégia de oposição, porque fazer parte dessas comissões, uma delas, que fiscalizam o orçamento, que fiscalizam as contas do governo federal, é uma boa para esses partidos de oposição. Concorda com essa análise? Eu concordo. A lógica da disputa política dentro do parlamento, ela é uma lógica que é diferente da disputa política eleitoral. E é justamente por isso que muitas vezes o eleitor fica em dúvida quando se depara com algumas informações, com algumas articulações dessas. Dentro da vida do parlamento, existe uma série de espaços que são espaços estratégicos para que se faça oposição de uma forma satisfatória, de uma forma adequada, de uma forma incisiva, que é aquilo que se cobra da oposição. Da mesma forma, existem postos no parlamento que são estratégicos para que o governo se resguarde em relação aos seus projetos de seu interesse. E é justamente por isso que, por vezes, os partidos, de um lado ou de outro lado, são obrigados a discutir, a debater e tentar fazer com que, dentro do jogo político, se consiga, eventualmente, ter algum posto estratégico como esse, agora, para isso, abrindo mão de algum outro posto ao qual faria jus. Então, isso faz parte da disputa sadia e democrática e é importante, sim, que se tenha uma oposição forte e consistente para cumprir o seu papel, especialmente de fiscalizar o governo. Agora, Mota, faz parte do jogo político. A Berenice trouxe a informação para a gente que aqueles partidos que apoiaram a reeleição de Rodrigo Pacheco, e agora eu falo então da disputa para a composição dessas comissões permanentes no Senado, vão ter o seu lugar ao sol em alguns cargos dessas comissões, das principais comissões. No caso do PL, PP, Partido Novo, Podemos, partidos que não estiveram na base de apoio para essa reeleição, essa negociação vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Faz parte do jogo político? Claro, Lívia. Eu acho que para os partidos de oposição, provavelmente não vai haver negociação nenhuma, né? O Brasil passa por um momento difícil, isso não é segredo para ninguém. Eu acho que o que está em jogo, muitas vezes, é uma diferença de visão muito grande sobre o que nós queremos para o futuro do Brasil. A gente acabou de falar aqui do caso da Petrobras, por exemplo, né? Você que está escutando a gente, que comprou a ação da Petrobras, né? O que você quer? Você quer uma companhia que seja dona do seu próprio nariz, que tome as suas decisões, que possa pagar um dividendo bom, né? Quem comprou a ação da Petrobras está pensando na aposentadoria, mandar um filho para a universidade, né? Ou aumentar o seu patrimônio. Não estava contando com a possibilidade do governo federal voltar a quase que tocar, fazer a gestão da companhia. Então, eu acho que é esperança do eleitor que essas visões sejam colocadas à prova no Congresso. Eu acho que a última coisa que o eleitor brasileiro quer, pelo menos o eleitor conservador e liberal, é ver os congressistas trocando as suas convicções por um cargo numa comissão ou nomeação para isso e para aquilo. O Congresso tem que corresponder às expectativas que foram colocadas nele nessa última eleição.